A juventude de um menino não é tão simples assim. Nós temos que fazer escolhas que vamos ter que sustentar até o resto de nossas vidas. Naruto ou Sasuke, Pokémon ou Digimon, qual inicial escolher? E uma das mais importantes, qual o jogo de luta favorito? Mortal Kombat ou Street Fighter? Eu fiz a minha escolha muito cedo. Sempre fui um grande fã de Mortal Kombat. E isso me levou a assistir algumas grandes pérolas, que são Mortal Kombat o filme e Mortal Kombat Aniquilação. Oh, nah, I done seen everything. Impressive. You come prepared, but not good enough. Entrando no hype de ver Cal Urban interpretando Johnny Cage, eu quis visitar o filme do Mortal Kombat 1, que deu o reboot dessa saga. Eu tinha memórias que esse filme era uma grande bomba. Então, eu fui rever já com muito preconceito, pensando, vou perder aqui mais 1h30 da minha vida, mas vamos lá. E o pior é que revendo, eu meio que gostei. Bom, vamos fazer a recapitulação do primeiro filme então, pra gente ver, e eu vou tentar fazer uma defesa das críticas que eu já vi sobre esse filme. O filme começa com uma vila no Japão, em que nós temos o Hanzo Hasashi, que é o ator que faz samurai genérico. Todo filme que precisa de um samurai, esse cara tá no meio. E a gente vê ele com a família dele, o filho dele, a esposa dele, ele tá pegando água e de repente eles são atracados pelo clã Lin Kuei e o Kuai Liang. Kuai Liang? Bihan. Não. Eles são atacados pelo Bihan, que aqui também é conhecido como Sub-Zero. Com o passar do tempo nos jogos, a gente viu essa migração do Scorpion, passando de um vilão para um cara mais neutro, até finalmente chegar pro lado dos mocinhos. Porém, o grande rival do Scorpion sempre foi o Sub-Zero. Essa também é uma das escolhas que os garotos têm que fazer e sustentar pro resto da vida. Scorpion ou Sub-Zero. E como o Scorpion se tornou um mocinho, obviamente o Sub-Zero tinha que migrar pro lado dos vilões. Eu sou um monstro infernal, é? Está enganado. Sou o próprio demônio. Porém, os caras já tinham uma arma pronta, porque a primeira versão do Sub-Zero, que é o Bihan, ele é mau. Então, é só dar mais ênfase no Bihan. Assim a gente sempre vai ter um Scorpion que pode ser bonzinho. O Bihan aqui, então, ele é esse cara ruim, ele mata todo o clã do Scorpion, ele mata a família dele, e, na verdade, ele também mata o Scorpion. A gente vê o Scorpion, então, da onde que veio, a kunai dele, a origem, nesse filme. E, por fim, a gente vê o Raiden chegando e levando um bebezinho do Scorpion que foi escondido. E a partir desse bebezinho, a gente conhece o Cole. Você sabe o Cole, o seu personagem favorito do Mortal Kombat, é aquele que você sempre joga. Nossa, eu odiava quando meu irmão pegava o Cole, porque ele fazia uns combos incríveis com o Cole. E na verdade, eu tô inventando isso, porque esse personagem não existe nos jogos. E essa é uma das maiores críticas desse filme, pois eles colocaram um personagem que não existe pra ser o protagonista do filme. A gente vê o Cole, então, fazendo umas lutas clandestinas, em que ele luta por uns $200 e ele sempre perde, porque ele é ruim. Quando ele tá se arrumando pra sair, ele é abordado por um cara que é o Jax, obviamente. O Jax se interessa numa tatuagem que o Cole tem de dragão e na verdade ele diz que é uma marca de nascença, ele nasceu com aquilo. E o Jax acha muito maneiro e vai embora. Enquanto eles estão ali, enquanto o Cole tá ali com a família dele, eles são atacados pelo Sub-Zero, que chega farmando aura, jogando gelo do céu pro chão. E o Jax aparece para salvar eles. Enquanto a família do Cole e ele fogem,
o Jax fica pra brigar com o Sub-Zero e ele toma um Fatality. Aqui tá uma crítica que eu tenho para todos os envolvidos com qualquer criação de Mortal Kombat. A gente conhece a origem do Jax, que é um cara que tem braços de ferro. Porém, toda obra que eles fazem com o Jax, eles têm que mostrar ele perdendo o braço de um jeito diferente. Toda vez eles mudam a origem de como ele perde os braços. Naquela animação que teve, é o Goro que arranca os braços dele. Aqui é o Sub-Zero que congela os braços dele. Naquele filme lá antigão, era só próteses que ele colocava por cima dos braços. Nos jogos é o Ermac. Será que vocês conseguem definir uma forma real de como foi que ele perdeu os braços? O Jax tinha falado pro Cole que deveria ir atrás da Sonya Blade, porque ela é uma... ela tá nessa equipe que estão lutando contra esses caras do mal e ela vai ajudar ele a encontrar o Raiden. O Cole vai então até essa base da Sonya e lá ele conhece a Sonya Blade e o Kano. A Sonya explica toda a lore de Mortal Kombat. Eu e o Jax estávamos numa missão no Brasil para capturar um fugitivo. Brasil! Diversas culturas do mundo todo falam de um grande torneio para lutar no que chamam de Mortal Kombat. Inventou essa última parte, né? É que tudo aqui parece uma piração. Olha, combate nem é com cara. Um torneio, que a gente tem que ganhar o torneio, porque senão os caras vão invadir o nosso planeta, e não sei o que lá. E ela explica também a origem dessas tatuagens, o que é outro ponto que eu acho muito ruim nesse filme. A partir dessas tatuagens você se torna um campeão daquela realidade, e com essas tatuagens você também ganha poderes, que eles chamam de... eu não lembro como é que eles chamam esse poderzinho deles. E pra você conseguir essa tatuagem só tem uma forma: você vencer um outro campeão. Contudo, o Cole já nasceu com essa tatuagem, o que eles acham um pouco estranho, porque ele não precisou derrotar ninguém pra conseguir essa tatuagem. A Sonya explica que ela não tem a tatuagem, e enquanto eles estão ali contando a lore, o Reptile aparece. E essa versão de Reptile é muito ruim, porque é só um jacaré que anda. Ele fica invisível, isso até é legalzinho, mas assim, né? Outra parte legal, a gente tem aqui o Fatality clássico do Kano. O Kano que tá nesse primeiro momento ali do lado dos mocinhos. E ele é um dos caras que tem uma tatuagem, por isso que a Sonya quer ele ali. O Kano diz que ele sabe onde fica o templo de Raiden. Então, a Sonya oferece pra ele 3 milhões para que ele leve eles até o templo do Raiden. E o Kano aceita. Por 3 milhões, amigo, eu faria qualquer coisa. No meio do caminho, eles encontram o Liu Kang, que leva eles até o final do templo do Raiden. E o Raiden começa com um discursinho de tipo: ah, vocês estão muito atrasados. E você, Sonya, você nem tem a marca do dragão, então você nem pode lutar aqui. E foi nesse dia que o machismo foi inventado. Só que assim, eu tenho uma grande crítica ao Raiden. Ele fica o tempo todo falando que eles são fracos, que eles estão atrasados e que eles não estão preparados. Só que assim, Raiden, você ficou todo esse tempo sem falar com eles e eles tiveram que vir atrás de você pra se unirem. Por que você não foi atrás dos caras antes e juntou todo mundo e treinou eles com antecedência? Lá o Liu Kang mostra também que o Raiden pegou o Jax e cuidou dele. Colocou umas próteses que são braços de CGI incríveis. E ele não consegue dar socos mais porque são os braços são 2 palitos. O Shang Tsung, que é o vilão aqui nesse primeiro momento, ele chega até o pessoal do Raiden e luta. Então o Kung Lao acaba matando a Nitara.
Flawless victory. Sim, porque eles trouxeram a Nitara pro primeiro filme do Mortal Kombat. Porque assim, é uma personagem totalmente esquecível que retornou agora no Mortal Kombat 1. E eu acho que essa foi a ideia. Eles estão querendo reviver alguns personagens que são meio esquecidos. O Raiden interrompe essa batalha e criando um escudo em volta do templo dele, impedindo que o pessoal do Shang Tsung volte a enfrentá-los. Qual é a ideia do Shang Tsung? Se ele derrotar todos os campeões da Terra antes do Mortal Kombat, meio que ele vai ganhar pro WO. E isso é engraçado, porque você já tá com os caras mais poderosos. Por que está com medo de enfrentar o pessoal da Terra? Todos os seus carinhas já têm superpoderes. O pessoal da Terra ainda não tem. E nessa eles ficam fazendo um treinamento para despertar esses poderes. Os únicos da Terra que já têm esses poderes é o Liu Kang e o Kung Lao. O Cole não desperta, a Sonya não tem a marca, então ela não vai ganhar. E o Kano, que tá nesse primeiro momento de novo, como eu disse, com os mocinhos. Só que qualquer pessoa que já sabe, um mínimo de Mortal Kombat sabe que uma hora ou outra o Kano vai virar casaca. Ah, você não fez isso. Eu fiz sim. Sou diabólico. E isso acontece porque ele conhece o Cabal, que tá do lado do Shang Tsung. Então o Cabal vai até o Kano através do portal e os dois começam a conversar e negociar. O Cabal fala, olha, se você ajudar a gente a entrar aí, o Shang Tsung vai te dar tudo que você quiser, porque o cara é zica. O Kano, obviamente, vai pro lado dos caras do mal, mas antes disso ele despertou o poder dele. Ele tem o olho laser. O Kano, então, junto com ele destrói o cajado do Raiden, libertando assim o escudo. E o pessoal do Shang Tsung chega e arrebenta todo mundo. Arrebenta todo mundo e nessa o Kung Lao é morto pelo Shang Tsung. Só que antes disso, como o Cole falou que, bom, já que a gente perdeu mesmo, a gente vai perder pra esses caras mesmo, eu vou passar os meus últimos momentos com a minha família. Então ele vai pra casa. E o Shang Tsung manda pra casa do Cole o Goro. No meio da luta, o Cole desperta os poderes dele, que é uma armadura horrorosa de CGI e uns... Sei lá que diabo de arma é aquela. Mas enfim, a gente tem o Cole matando o Goro. Eu vou repetir isso eu acho que não trouxe o impacto disso. A gente tem um personagem criado pro filme matando um dos maiores vilões da franquia, o Goro. E então ele volta pro pessoal do bem e ele faz todo um plano de separar os vilões e pegar cada um individualmente. O Liu Kang enfrenta o Cabal e ganha. A Sonya derrota o Kano e então consegue a marca dele e assim desperta os poderes dela. Depois ela volta e mata a Milena. O Jax desperta os poderes dele e os bracinhos dele de ferro ficam fortes. E ele derrota o Rico. E o Cole derrota quem mais? O Cole é pego pelo Sub-Zero. E no meio da luta, o espírito do Scorpion é despertado. E aí fica Scorpion e Cole versus Sub-Zero. Só que o tempo todo eu fico pensando, sai daí, Cole, deixa o Scorpion e o Sub-Zero sozinhos. Sai daí, cachorro, desgraça, miserável desse. Finalmente a gente vê o Scorpion em ação e faz um tempinho que ele não escova os dentes. Porém, no final, o Sub-Zero é derrotado. Eles fazem toda uma mística aqui, como se o Cole planeja juntar todo mundo contra o Sub-Zero, o que faz parecer que o Sub-Zero é mais poderoso até que o próprio Goro, sendo que quem conhece um pouco da lore de Mortal Kombat sabe que o campeão da Exoterra era o Goro, e não o Sub-Zero. Tanto que o Sub-Zero sempre foi um cara que lutou do lado da Terra. Bom, chegou o momento de eu finalmente fazer valer o meu diploma de direito e defender aqui o filme de Mortal Kombat. Eu vou começar defendendo pelas coreografias de luta. As lutas são muito bem feitas. Você consegue sentir que houve um carinho nos momentos das lutas. Você vê as habilidades dos personagens sendo usadas, você vê cenários dos jogos
que são famosos. E a gente tem os personagens muito bem representados aqui. Temos o Kano, que tem uma personalidade muito parecida com a dos jogos. Nós temos a Sonya, que é muito parecida com as dos jogos. Temos o Jax, que tem a personalidade parecida com os jogos. Temos o Scorpion, temos o Sub-Zero, temos o Raiden. Temos uma grande quantidade de personagens que estão muito bem caracterizados, tanto visualmente quanto na personalidade. O que geralmente é muito difícil de acontecer com adaptações de jogos. A gente vê geralmente o cara parece o personagem do jogo, mas a essência do personagem não tá ali. É só um cosplay do personagem real dos jogos. Outro ponto são muitas referências clássicas dos jogos. Nós temos o Fatality clássico do Kano sendo feito no Reptile. Nós temos um Fatality clássico do Shang Tsung sendo feito no Kung Lao. Nós temos um Fatality do Kung Lao, que é um dos mais clássicos dele, que é cortar o cara no meio. Nós temos o Fatality do Liu Kang se transformando no dragão de fogo e acertando o Cabal. Uma das críticas desse filme é que eu me lembro, assim que eu assisti, é que é um filme de Mortal Kombat sem o Mortal Kombat, porque todas as lutas que acontecem são anteriores ao torneio. Porém, eu não sinto falta de ter tido esse torneio, porque de qualquer forma a gente teve as lutas individuais dos personagens. Temos até uma cena clássica do cenário da ponte, em que o Jax enfrenta o Rico. Eu sempre se confundo se o nome dele é Rico ou é Reiko. Eu acho que é Rico, Reiko. Enfim, o Shao Kahn genérico. E a gente tem de novo um Fatality clássico do Jax sendo feito. Então, apesar dos pesares de termos Cole Young como o protagonista do filme e a gente ter ele matando o Goro, a gente ainda tem umas lutas clássicas. Temos o Fatality do Scorpion sendo feito também com o Sub-Zero. Em resumo, se você tem alguma crítica a esse filme, deixa aqui nos comentários que eu vou refutar com o meu diploma de Direito e com o meu diploma de Mortal Kombat fã. Tô com grandes expectativas pro segundo filme. Nós vamos ter Karl Urban como Johnny Cage, o que eu já acho que vai ser incrível. Nós vamos ter Kitana, Shao Kahn. Então eu acho que tem um filme bom vindo por aí. Sem falar que Cole Young quase não aparece nos trailers, então eu tô torcendo pra ele morrer nos primeiros 5 minutos de filme. E se tudo der certo, isso vai acontecer e vai ser incrível. Então eu tô com grandes expectativas. Quero trazer aqui também o resumo do filme. Eu fiz o resumo desse filme bem rápido, não entrei em muitos detalhes sobre o que acontece, desenrolar, algumas falas, tanto porque eu gostaria que vocês assistissem o filme de novo, dando uma segunda chance. Vão com a mente mais aberta para se divertir num filme e depois me digam se na segunda vez que vocês viram ficou melhor, porque pra mim ficou. E agora eu estou indo assistir Mortal Kombat 2 com expectativas lá em cima.